Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês as funções básicas da linguagem C, beleza? Então, caso vocês gostem desse tipo de vídeo, curtirem a aula aqui, eu peço que vocês avaliem, deem um like, beleza? Se inscrevam no canal. Então vamos começar. O programa que eu estou usando é o Dev C++, eu vou deixar o link para vocês instalarem na descrição. Então vamos começar. A gente vem aqui nesse símbolo aqui do arquivo, arquivo fonte. E aqui a gente abre o arquivo em branco. Aí a gente vai começar. Primeira coisa para a gente começar o básico do programa é a gente inserir a biblioteca. O que seria a biblioteca? A biblioteca é o conjunto total dos comandos que a gente vai usar no programa, beleza? Então aqui a gente vai usar aqui, que é uma simples e dá para resolver a maioria dos nossos programas. A gente vai usar o comando #include. Aí vem, a gente vai usar o menor e o maior, e aqui dentro a gente põe o nome da biblioteca. Essa biblioteca que eu estava falando é a stdio.h, beleza? Essa é a biblioteca principal para a gente aqui por enquanto. Definindo a biblioteca, a gente vem agora e vai para o corpo do programa, o main. A gente vai digitar main, abre parênteses, fecha parênteses, depois abre o colchete. O que tiver aqui dentro do colchete é o nosso programa. Então vamos começar. O primeiro comando básico e o que vocês mais vão usar é o comando printf. O que seria o printf? O printf, ele, como o nome diz, ele imprime uma informação na tela. Então, o que você quiser exibir na tela, você vai usar o comando printf. Aí a gente vem, printf, vai abrir, fechar o parênteses, vai abrir aspas, e o que tiver dentro das aspas é o texto que vai aparecer na tela. Posso digitar qualquer coisa aqui, ó, qualquer letra eu posso digitar que isso vai aparecer. Beleza? Eu posso vir aqui e digitar o padrão que todo programador aprende, é o Hello World, beleza? E colocando esse texto aqui dentro, no fim a gente coloca o ponto e vírgula, sempre colocando o ponto e vírgula depois de cada comando. Então a gente vai botar para rodar aqui para a gente ver como que tá. Primeiro a gente vai apertar o F9, ele vai pedir para você salvar. Eu vou salvar aqui mesmo na área de trabalho, salvar aqui como vídeo 1, beleza? Substituir aqui. E ele vai, você aperta o F9, vai salvar e ele vai fazer a leitura do programa. Ele fez a leitura, não deu nenhum erro. E depois eu aperto o F10 e aqui ele exibiu a mensagem que eu digitei, Hello World, beleza? Então vamos para o próximo. O próximo, também muito básico, é o comando layer, que seria o scanf. O que faz o scanf? O scanf, ele vai ler a informação que o usuário digitar. Então, se eu colocar aqui em cima para o usuário, vamos fazer um programa básico aqui. Se eu chego para o usuário e digito assim, e coloco assim para ele, eu vou usar o printf como uma instrução. Aí vem aqui, ó, digite um número. Essa é a instrução. Lembrando, não usem, por enquanto, não dá para usar acentuação e nem ser cedilha. Se você usar a acentuação, olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar esse scanf aqui. Eu vou mostrar para vocês como que fica a acentuação. Olha aqui, ele dá um caractere aleatório estranho que não vai nos servir. Então, por enquanto, nós não podemos usar acentuação dentro do printf, beleza? Só numa outra biblioteca que a gente pode fazer que a gente pode utilizar acentuação, mas por enquanto vamos usar sem, beleza? Então a gente vem, digite um número, aí eu vou botar os dois pontos aqui e vou dar um espaço. Por que esse espaço? Porque se eu deixar assim, o número que eu for digitar vai ficar grudado aqui do lado desses dois pontos e eu não quero isso. Então eu vou dar um espaço.
Aí depois desse espaço é que ele vai pedir para eu inserir o número, né, no caso. Então vamos lá, eu vou digitar aqui o scanf para ele ler. Ele vai ler esse número que eu for digitar. Mas como que ele vai ler? Eu vou usar aqui scanf, vou usar o aspas também. E dentro do aspas eu vou usar o porcentagem. Beleza? Mas antes de continuar, como que a gente faz isso? Para a gente armazenar um dado que a gente pede ao usuário, nós temos que declarar esse dado em uma variável. Isso é o que o programa faz. Ele pega o número e salva dentro de uma variável. A variável não importa qual que seja você que vai criar. Beleza? Você pode criar o nome da variável. Você pode criar a variável j, variável a. Você só tem que ficar atento com as palavras exclusivas do programa, beleza? Tem que tomar cuidado com essas palavras. E, como por exemplo, o if, que é um comando, entendeu? Else, esses comandos assim você não pode usar como variável. E você não pode começar a variável com número. E também não pode ter caractere especial como o C-cedilha, beleza? Então, eu vou definir aqui a minha variável como variável número. Padrão, normal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Depois de declarar essa variável, a gente tem que definir a ela uma característica. Ela não pode ficar simplesmente assim vazia. Como a gente faz isso? Existem os tipos, as características das variáveis. Aqui a gente vai usar aqui a variável do tipo int. O que seria int? A int é para números inteiros. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, número negativo também, mas somente inteiros, sem vírgula. Tem outra característica, é o float. O float, ele pega os números naturais, os números reais, né? Que pode ser o número com vírgula, qualquer tipo de número. Porém, o float, ele exibe o número com 6 casas decimais depois da vírgula. Beleza? Então, a outra característica é a característica char. Char é para letra. Porém, o char ele só vai funcionar aqui ele só vai ler uma única letra. Beleza? Para a gente fazer ele ler mais de uma letra, como por exemplo um texto que o usuário tenha que digitar, a gente vai usar uma outra biblioteca com outro comando, mas por enquanto não vamos ver isso ainda. Então, usando o char dessa forma assim, ele só iria ler uma letra. Então vamos lá. No nosso caso aqui, nossa variável é do tipo inteiro, então vamos declarar como inteiro, no final o ponto e vírgula. Então a gente vem e aqui, continuando nessa porcentagem aqui dentro do scanf. Essa porcentagem aqui, depois dela a gente vai botar a característica da variável, a letra que se refere à característica. Se fosse float, a gente usaria o F. Se for char, a gente usa o C. E nos outros comandos lá a gente usaria outras letras. Mas mais pra frente a gente vê isso. Mas no nosso caso aqui, que é a variável do tipo inteiro, a gente usa o D. Depois disso, a gente vem, depois do aspas, a gente vai usar a vírgula. E o que a gente vai fazer? A gente vai indicar para o programa, a gente vai colocar aqui o e-comercial. O que seria esse e-comercial? É o endereço. Então, vamos supor que eu digite aqui o número 8. Eu digitei o número 8. Ele leu, porcentagem D, ele leu o número 8 aqui. E ele vai salvar isso aonde? A gente vai dar o endereço da variável para ele. Eu quero salvar esse número 8 na variável número. Então, a gente vai fazer dessa forma, beleza? Então, o ponto e vírgula no final. E vamos botar aqui para o programa rodar para a gente ver. F9 ele vai fazer a leitura. E o F10 ele vai abrir o programa. Sempre primeiro o F9. Se você chega aqui, faz qualquer edição e não aperta o F9 antes, ele vai rodar a última edição que você fez. Beleza? Então sempre tem que apertar o F9 primeiro. Aqui digite o número, eu vou digitar o 8
e ele vai encerrar porque não tem mais nada para ele fazer aqui. Eu digitei o número 8, ele leu e encerrou. Então vamos pro próximo. Vamos usar essa variável número. Vamos usar ela aqui no nosso programa. O que eu quero fazer? Eu vou exibir o quadrado desse número que eu inseri ali. Então como que a gente faz? Eu vou criar uma nova variável chamada quadrado, que vai ser a variável para fazer o nosso cálculo. Então vamos lá, quadrado vai ser igual a quem? A variável correspondente ao número que o usuário digitar vezes ela mesma. Então, número vezes número, ponto e vírgula no fim. E declarando aqui em cima, quadrado, do tipo inteiro também. Então, por que eu usei o número aqui? Porque esse número está relacionado a que o usuário digitou. Vamos supor que o usuário tenha digitado o número 8. O 8 veio e salvou na variável número. Então aqui o número na realidade vale 8. Então 8 vezes 8 vai dar 64. E o 64 vai vir para o resultado da variável quadrado. Então, beleza. Então vamos continuar. A próxima etapa é exibir esse resultado. Supor que eu queira exibir esse resultado. Então, para a gente exibir esse resultado, a gente vai usar o comando printf, que é o comando para exibir na tela, certo? A gente vem em printf, abre as aspas e coloca aqui quadrado do número. Botar aqui os dois pontos, espaço. E o que vem agora? A mesma coisa do scanf, o porcentagem d. Aqui é onde ele vai exibir o resultado. É dentro desse porcentagem d aqui. Se eu tivesse colocado aqui atrás, porcentagem d aqui atrás, porcentagem d aqui atrás, ele ia exibir aqui atrás. Beleza? Mas eu quero que ele exiba o resultado aqui, então eu vou botar aqui. Lembrando que essa letra aqui é de acordo com o tipo da variável. Se fosse float, aqui seria o F. Se fosse char, o C e assim por diante. Beleza? Então, coloquei aqui o porcentagem D, para ele exibir um número. Mas que número é esse? Onde está esse número? Aí vou botar aqui a vírgula e a variável correspondente a esse resultado. Qual que é aqui, no nosso caso? A variável quadrado. E no fim, o ponto e vírgula. Opa, ponto e vírgula aqui. Beleza? Então a gente vai apertar o F9. Ele fez a leitura, não deu nenhum erro e a gente aperta o F10. Digite um número, vou digitar aqui o número 9. O quadrado do número ele imprimiu aqui o 81. Ele fez o cálculo e imprimiu o 81. Beleza? Outra coisa aqui básica é caso vocês queiram dar uma organizada no seu programa com as palavras e tal, se você quiser pular a linha, você vai botar aqui o contrabarra N dentro do printf, dentro das aspas, você colocando contrabarra N, você pula a linha. Olha como ficou agora. Vou digitar aqui o número, vou digitar o 5. Aí, ó, ele pulou a linha e exibiu depois. Quadrado do número 25. Beleza? Então, esses foram os comandos principais aqui. Principais não, perdão, os comandos básicos aqui do nosso programa, da nossa linguagem C. Beleza? Vou ficando por aqui, eu peço para vocês avaliarem o vídeo, dê o like, se inscrevam no canal, que eu vou continuar com essa pegada, com esses vídeos progressivamente, com base na dificuldade dos comandos aqui, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu!